Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de redes neurais artificiais. Vamos falar agora um pouco sobre tópicos avançados. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão redes neurais profundas, redes neurais de memória longa, redes neurais adversárias, aplicações em áreas específicas, por exemplo, medicina, finanças, jogos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o funcionamento de arquitetura de redes neurais mais avançadas, tais como redes neurais adversárias, conhecidas como GANs, redes neurais recorrentes, conhecidas como RNNs, e redes neurais convolucionais, conhecidas como CNNs. Entender como a transferência de aprendizado pode ser utilizada para melhorar a performance de modelos de RNA em diferentes tarefas. Conhecer técnicas avançadas de otimização e regularização de redes neurais, tais como Batch Normalization, Dropout e Learning Rate Scheduling. Redes neurais profundas, conhecidas como RNP, categoria de redes neurais artificiais, as RNAs, capazes de aprender representações hierárquicas de dados, ao contrário das redes neurais rasas, que têm apenas algumas camadas ocultas, as RNPs têm muitas camadas ocultas, permitindo-lhes aprender características cada vez mais complexas em cada camada. Essa arquitetura possibilita que as RNPs possam realizar tarefas mais complexas e obter desempenho em comparação com as redes neurais rasas. O que tem que ficar claro? Quando a gente pensa em redes neurais, as redes neurais simples, a gente tem aí 3, 4 camadas. E essas camadas ficam variando entre ocultas e aparecendo. Elas ficam aparecendo e ficando ocultas. Quando a gente pensa em RNP, quando a gente pensa em redes neurais complexas, você vai ter mais camadas sempre, quando a gente fala nessas camadas, entre a entrada e a saída. Então eu tenho mais processos de aperfeiçoamento, eu tenho mais processos... Lembra da rede neural recorrente? Eu tenho mais recorrência. Por quê? A cada mudança de etapa, a cada mudança de uma camada para outra, resiste a aprendizagem, consequentemente, existe a recorrência. Um dos exemplos bem clássicos que a gente tem, quando a gente fala em RNP, a gente tem o que nós chamamos de RNGA e uma coisa que está na boca de todo mundo aí, que é a geração GPT, a GPT-3, que o que ficou mais famoso, o software mais famoso aí, é o ChatGPT, onde você trabalha com a geração de textos baseados em perguntas. Essa é uma grande virada de chave que as pessoas vão ter. Tem muita gente que já está usando o ChatGPT, ele já popularizou tudo, só que usa o ChatGPT como mais ou menos usa um Google, como mais ou menos usa um buscador. E o ChatGPT, na verdade, você tem os prompts, Então, fatalmente aí, pode aguardar, anotar aí, não vai demorar para a gente ter o cargo engenheiro, engenheira de prompts, Que, conforme as palavras comando, melhor são os resultados, Então, essa questão que a gente chama de inteligência artificial generativa, em algumas bibliografias fala geracional, mas o termo generativo é mais correto, trabalha bem forte nessa questão da criação do texto baseado em perguntas, que é o que nós chamamos de tecnologia GPT. Nessa linha, hoje você tem aí por muito tempo as pessoas de imagens, pensando em vetor, trabalhavam com determinado software, pensando em imagens bitmap, outro, o próprio Photoshop sempre teve muito mercado, ainda tem, mas você vê, por exemplo, um Canva ganhando muita força, Você vê softwares ganhando uma certa expressão no mercado, pelo fato até de ser online. E aí você vê, de repente, aí é uma questão de concepção, às vezes acaba errando, pessoas mais júniores tendo acesso
a informação. É óbvio que, como sempre, quanto mais qualificado o usuário ou a usuária for, melhor vai ser o resultado. Nessa linha de pensando em redes neurais complexas, né, de tópicos avançados de redes neurais, é muito importante a gente pensar que a gente tem o que nós chamamos de short and long, né? Então, pensando no machine learning, pensando no aprendizado de máquina, você tem esse aprendizado de máquina mais curto e você tem o aprendizado de máquina mais longo. Isso, em muitas vezes, vai acontecer e vai impactar baseado no número de camadas que existem entre o processo de entrada e de saída. A tecnologia LSTM, entre várias características, ela permite com que a rede neural artificial lembre de algo que já aconteceu, tá? A gente já falou em algumas das nossas aulas essa questão que a inteligência artificial, a grande vantagem dela é manter tudo que ela aprendeu e ir acumulando o seu conhecimento, seja utilizando uma rede neural convolucional, seja utilizando uma rede neural em camadas, seja utilizando uma rede neural recorrente. Todo esse ponto, toda essa questão da LSTM é trabalhar com as lembranças do que já aconteceu e trazendo novas informações. Por isso que quanto mais você utiliza, melhor vai ser para você gerar um texto, para você gerar uma imagem, para você gerar uma mídia como um todo. Já as redes neurais adversárias surgiram aí em 2014, só lembrar aí da Copa do Mundo que o Brasil perdeu para a Alemanha aí. Em 2014 nós tivemos a questão da rede neural adversária. Ela é muito utilizada principalmente na geração de imagens, tá? Então você trabalha com essa questão de fazer confronto de características. Então, por exemplo, foi desenhado um gato e automaticamente uma característica do gato é a orelha pontuda e os bigodes, por exemplo. Então, automaticamente existe essa comparação que se estiver sendo construído um gato e não tiver, por exemplo, essas características que são muito marcantes, automaticamente a rede neural adversária vai te confrontar. Falar, olha, tem certeza que é esse o caminho? Que isso é uma grande vantagem, e aí a grande, né, da inteligência artificial. Além de te dar uma solução, perceber que se de repente você não está num caminho que ela entende que é o certo, ela vai te avisar. Lembrando que pode ser que realmente você tenha, nessa questão, você que está ganhando a adversidade, não tem problema nenhum. Mas ela faz esses apontamentos, principalmente quando o assunto são imagens. Durante o treinamento, a rede adversária trabalha muito com a questão do resultado, com a questão do feedback. Baseado nos feedbacks que os treinamentos são feitos. Quando a gente pensa em inteligência artificial de uma forma geral, na questão da aprendizagem, a gente tem a questão da aprendizagem supervisionada, da aprendizagem não supervisionada, e esses feedbacks, esses retornos que tanto o software vai dando, ou até mesmo o usuário, a usuária, vai imputando, é o que vai fazer com que essa rede vá criando essas adversidades, lembrando que se estiver na mesma linha, ela mantém, ou se perceber que está tomando um caminho diferente do planejado, diferente do induzido, ela vai poder jogar para poder criar aí essa correção durante o meio, durante a construção daquela imagem ou até mesmo de outra mídia. Pensando nessa aula de tópicos avançados, eu trouxe para vocês uma dica de leitura e uma dica de vídeo para você aprofundar e aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. Vamos ver? Na dica de leitura, estamos falando de redes neurais de memória longa, tá? Então, toda uma visão sistemática de como funciona isso. Já na dica de vídeo, é uma explanação sobre as redes LSTM, tá? Embora o vídeo, aqui vai uma observação, o vídeo está em inglês, mas possui legendas em português disponíveis para você poder se aprofundar aí. Espero que você tenha entendido e gostado dessa aula de tópicos avançados da disciplina de redes neurais artificiais. Tchau, tchau!